Fala, nação, vamos para mais um vídeo hoje do canal Papo de Rubro Negro. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas notícias aí trazidas pelo Sport Center Brasil sobre essas novas aí intenções do Flamengo. Vamos falar um pouco também, vamos ver aí sobre a nova intenção de contratar o Sampaio do Palmeiras. Vamos ver aí o que é que os comentaristas acham dessa contratação. Quais são os benefícios, as vantagens que o JP Sampaio traz para o time do Flamengo. Vamos ver também aí como é que está a questão da contratação de Roger Guedes e o quanto o Flamengo está disposto a pagar por Roger Guedes. É isso mesmo, fique no vídeo até o final para que você fique sabendo de todas as notícias de última hora sobre o Flamengo. Sem mais enrolação, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative as notificações e vamos pro vídeo. Tomara mesmo que se faça justiça e que dessa vez punições aconteçam. Dentro de Campo For Esporte, falando de futebol, o Palmeiras tenta fechar a primeira contratação para 2025 e especialmente manter um nome importantíssimo da categoria de base. Rafael Valente traz as informações do Palmeiras. Tomara mesmo que se faça justiça e que dessa vez punições aconteçam. Dentro de Campo For Esporte, falando de futebol, o Palmeiras tenta fechar a primeira contratação para 2025 e especialmente manter um nome importantíssimo da categoria de base. Rafael Valente traz as informações do Palmeiras. Fala, amigos da ESPN, uma quarta-feira de muito trabalho para a diretoria do Palmeiras. Tudo relacionado, claro, ao mercado da bola. Primeiro com a tentativa de fechar a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres, que joga no Orlando City há 3 temporadas e tem 24 anos. Ele, que é um jogador canhoto e joga pelos dois lados do ataque, interessa muito não só para ser o substituto de Estevão, que no meio do ano vai para o Chelsea, mas também para jogar ao lado do atacante palmeirense, que disse, inclusive no prêmio Bola de Prata, que quer na próxima temporada atuar mais centralizado e pelo meio do ataque. A outra notícia de bastidores envolve o interesse do Flamengo no coordenador da base João Paulo Sampaio, de 47 anos e que trabalha no Palmeiras desde 2015. A diretoria do clube é muito clara em dizer que o sucesso da base do Palmeiras é devido ao trabalho de João Paulo Sampaio. E eu apurei por aqui que essa não é a primeira vez que o Flamengo procura ele. Foram outras 2 tentativas, todas recentemente. As outras 2, obviamente, ele recusou, não mostrou interesse. E dessa vez o Flamengo fez um convite formal para que ele vá trabalhar lá. O Palmeiras confia que ele não vá, que ele vai ficar, até porque o trabalho dele, embora não seja tão visto pela torcida, reflete diretamente em campo. Foram muitas revelações nesses últimos 10 anos e mais de R$1 bilhão que o Palmeiras soma em venda de jogadores para o exterior. Falando aqui da Academia de Futebol, Rafael Valente para os canais ESPN. Boa, Valente. Com certeza absoluta, o João Paulo Sampaio foi, nesses últimos anos, tão ou mais importante que qualquer craque que vestiu-se de verde. Se você fosse palmeirense, Elton Serra, você estaria mais atento à possível chegada do Facundo Torres ou não sei nem se é possível, ou do nome do João Paulo Sampaio estar sendo ventilado em outro clube poderoso, no caso o Flamengo? João Paulo Sampaio eu conheço muito bem, né? Um cara que também, antes de fazer esse excelente trabalho no Palmeiras, fez também no Vitória. Vitória que revelou muitos jogadores também, e jogadores importantes passaram pelo João Paulo Sampaio. Vitória numa época que teve Hulk, teve Davi Luiz, né? Jogadores que depois disputaram Copa do Mundo, que depois um pouco mais à frente, né? O Marquinhos, que acabou indo para o Palmeiras também. Então ele tem já esse know-how de muitos anos, né, de captação de jogadores no interior do Brasil, né, acabou levando o Danilo, que jogava a 2ª divisão do Campeonato Estadual da Bahia, e depois o Danilo acabou sendo vendido para a Inglaterra, anos depois, passando por ele também. Então eu ficaria muito mais preocupado, Plihal, com a saída dele, porque é quem garante o futuro técnico e financeiro do Palmeiras, que o Palmeiras precisa também revelar jogadores e precisa vender jogadores. É uma fonte de receita importante para qualquer clube de futebol, ainda mais no Brasil. É claro que, pensando no campo,
o jogador como o Facundo Torres, ele é importante também. Um jogador que atua como ponta, muitas vezes como segundo atacante, entrega para o time que ele joga mais de 10 gols por temporada, e no Orlando City até tem entregue mais assistências também. É um cara que tem muitas participações em gol. Nessa última temporada, por exemplo, 26, né, participações em gols em 44 jogos. Então é lógico que, pensando no campo, o Palmeiras precisa se reforçar. Mas um cara pode trazer 3, 4, 5, 10 jogadores, né? E eu acho que ficaria muito mais preocupado com o João Paulo sair do Palmeiras e tem um adicional, né, Plihal? Sair do Palmeiras para um rival direto. Reforçar um rival direto, né? Fazer um rival direto também revelar e vender jogadores mais do que já revela e vende. Então acho que você perder um cara como esse impacte mais, né? Principalmente no futuro do clube, do que a contratação de um jogador, de um bom jogador, inclusive. Muito bem. O Flamengo, a nova direção do Flamengo, planeja ter em 2025 um ex-jogador do Corinthians. Aliás, foi muito bem no Corinthians, Roger Guedes. Informações com a Vitória Leite. O Flamengo quer Roger Guedes para reforçar seu ataque no ano que vem. E o clube carioca já sabe o que precisa fazer para tentar repatriar o jogador. O primeiro passo da operação é chegar a um acerto com o Al Rayyan, já que não existe uma multa estipulada em contrato. O time do Catar espera receber algo em torno de 16 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais, para liberá-lo. Aos 28 anos, Guedes tem 20 jogos disputados, 11 gols marcados e uma assistência na atual temporada. Caso o clube aceite, o Flamengo vai precisar negociar valores com o atleta, o que não será fácil, já que os vencimentos dele ultrapassam os 4 milhões de reais mensais. Uma estratégia seria oferecer um contrato longo e recheado de bônus por metas atingidas. O vínculo de Roger Guedes com Al Rayyan vale até junho de 2027. Sem Gabigol, o Flamengo busca um atacante de peso. Pedro ainda se recupera de lesão no joelho e só deve retornar aos gramados no segundo semestre de 2025. Olha lá, números do Roger Guedes pelo Al Rayyan do Catar. Disputou 28 jogos na temporada 23-24, 21 na 24-25. Como passa depressa o tempo, né? Na temporada 23-24 fez 23 gols, na atual 11, 4 assistências na passada, 1 na atual. Minutos para participar de um gol. Na temporada de 2023-24, praticamente um joguinho para fazer um gol. 92,2 minutos, agora são 150,8. Não há nenhuma dúvida, né, Elton, que o Roger Guedes é o tipo de jogador que cai bem em qualquer time brasileiro. Mas o Flamengo, pela fartura que tem, precisa disponibilizar, se desprender de tanto dinheiro, 16 milhões de euros, 100 milhões de reais, para trazer um reforço como o Roger Guedes. Você acha que tem muito cabimento ou você, se fosse dirigente da nova turma rubro-negra, investiria em outras posições? Bom, Corinthians, Palmeiras e Atlético que o diga, né? Aproveitaram bem o Roger Guedes na passagem. E o Criciúma também, né? Convenhamos. A passagem dele pelo futebol brasileiro, as passagens dele pelo futebol brasileiro, principalmente Corinthians. Mas olhando para o elenco do Flamengo, o Vitória Leite trouxe bem, né? O Pedro lesionado, o Gabriel saindo, acho que até abre bem a folha salarial do Flamengo para 2025, né? Porque Gabriel é um jogador caro. E imagino que o Flamengo esteja pensando nessa forma também, para trazer um jogador que chegue para ser titular, ou no mínimo, né, uma primeira opção de qualidade, e eu acho que ele se encaixa muito bem nisso. A gente tem vivido anos de mercado sendo reaquecido no Brasil, pós-pandemia, em que a gente ainda se assusta com os valores, né? Porque antes da pandemia era isso aí que a gente observava, eram negociações de 100 milhões para cima. Veio a pandemia, os clubes frearam, né, os investimentos, natural, isso aconteceu no mundo inteiro. Depois o mercado se reaqueceu,
o futebol brasileiro ele saiu na frente dos seus concorrentes aqui na América do Sul, tanto que a gente vê só o brasileiro ganhar a Libertadores, né? E chegar à decisão de Sul-Americana também, né? Até alguns batendo o título. Então acho que o Flamengo está nesse patamar, né? De olhar para o mercado e ter condições de trazer um jogador caro. É claro que a gente já falou isso aqui, né? Com a eleição do BAP, ele vai prezar também pela responsabilidade financeira, que é muito importante. O Flamengo precisa ser um clube responsável para ser autossustentável, mas eu acho que olhando para o investimento feito num jogador que entrega muito, Plihal, acaba sendo... Jogador caro é aquele que você paga pouco e não te rende nada. Jogador barato é aquele que te rende muito dentro de campo. O Roger Guedes, a gente viu os números aí, 46 jogos apenas nas 2 últimas temporadas pelo Al Rayyan. Não é por conta de lesão, é por um calendário com menos jogos. Só no Corinthians, nas 2 temporadas anteriores, ele fez mais de 100. Na temporada 2022, ele fez 66 jogos. Então, um cara que te entrega muito, né, fisicamente falando, seria um bom investimento. Além de, tecnicamente, né, ser um jogador também acima da média de muitos que vemos aqui no futebol brasileiro. Muito bem, a FIFA anunciou nessa terça-feira as sedes das Copas do Mundo de 2030 e 2034. Espanha, Marrocos e Portugal vão sediar o Mundial de 2030, que ainda terá 3 jogos realizados na Argentina, Paraguai e Uruguai, prêmio de consolação. Isso porque, na ocasião, será comemorado o centenário da primeira Copa, que foi disputada no Uruguai. O jogo em solo uruguaio será no Estádio Centenário, em Montevidéu. Na Argentina, o estádio escolhido foi o Monumental de Núñez, em Buenos Aires. E no Paraguai, será no Estádio Osvaldo Domínguez Dip, em Assunção, que ainda está sendo construído. A candidatura da Copa de 2030 propõe em sua fase principal jogos em 20 estádios de 17 cidades, sendo 9 na Espanha, 6 no Marrocos e 2 partidas em Portugal. A Arábia Saudita vai sediar o Mundial de 2034. O país propõe jogos em 15 estádios de 5 cidades. Existe uma discussão sobre a época em que deve ser disputado o Mundial em solo árabe. Isso porque nos meses de junho e julho, é exemplo do que aconteceu no Catar, né? Em que normalmente a Copa é realizada, as temperaturas costumam atingir os 40 graus no país. Elton, aquela Copa do Mundo que a gente gostava tanto, caretinha, e um país só, país com aderência em futebol, acho que nós não veremos nunca mais. A próxima Copa já com 3 sedes, daqui a 2, 6 sedes, levando em conta Argentina, Uruguai e Paraguai, e a terceira na Arábia Saudita. Não é mole não, hein? E agora com 48 seleções, né, Plihal, também, muito jogo, muita seleção classificando, eliminatórias esvaziadas. Então isso realmente são outros tempos, os tempos políticos que já existiam no futebol, muito mais escancarados nos últimos anos. 2030 para comemorar 100 anos de Copa do Mundo, por isso teremos jogos aqui na América do Sul, poderia ser apenas no Uruguai, mas o Paraguai é sede da Conmebol, a Argentina também tem uma ótima relação com a Conmebol, é a atual campeã mundial, e aí três países, né, entre Europa e África recebendo a nova Copa do Mundo, realmente algo muito diferente. Mas acho que é questão muito mais política do que esportiva. Infelizmente, Plihal, é o que a gente vai ver daqui para frente. E a Arábia Saudita, o novo Catar, né, que aconteceu em 2022, a gente vai ver em 2034, do mesmo jeito. Tudo isso para continuar sendo política, o que mostra para o externo ser uma entidade mundial, né, a FIFA, na verdade ela está fazendo política, e faz há muitos anos, só que dessa vez essa política vem com algo adicional muito importante, dinheiro, muito dinheiro, e isso tem circulado muito, né, nas Copas do Mundo nos últimos anos, e vai continuar sendo dessa forma daqui para frente. E sem nenhum elogio ao Joseph Blatter, muito pelo contrário, mas a gente o chamava de político e dinheirista.
O Infantino é um pouquinho só um pouquinho mais do que o Blatter. Tá louco. Fora Esporte, só uma pequena correção. Eu falei 2 partidas na Copa de 30 em Portugal. Na verdade, são 2 sedes em Portugal. Serão mais jogos disputados no país. Fora Esporte, última parada no Sport Center de hoje. A gente volta já. Continue ligado por aí. Valeu. Então, nação, acabou. Esse foi o vídeo de hoje. Nós vimos aí diversos pontos sobre o mercado, né, alviverde. Mercado esse que tem brigado aí, brigas feias aí no bastidor para tentar segurar o JP Sampaio, impedir que ele venha para o Flamengo. Porém, nós, torcedores do Flamengo, a nação, com certeza acreditamos e temos essa grande expectativa de que o JP Sampaio virá sim para o Mengão. Sabemos que ele realmente, como vimos aí trazido pelos comentaristas, realmente ele tem muito potencial, ele tem feito não só no Palmeiras, mas ao longo de sua trajetória em diversos times, ele tem apresentado novos nomes e feito um bom trabalho na base dos clubes por onde ele passou. E nós sabemos que uma base forte terá um time titular forte também, um time que sempre vai estar aí negociando, revelando e vendendo jogadores novos com boas habilidades, né? Vimos também sobre a contratação do Roger Guedes. O Flamengo está disposto a pagar um valor de aproximadamente aí 100 milhões de reais para trazer aí o Roger Guedes. O Roger Guedes, que é um jogador de ponta, que tem um excelente condicionamento físico, excelentes participações nos times que ele passou e está jogando agora. Então, com certeza, para o Flamengo será muito bom essa nova contratação. Então, lembramos também que o BAP e o Flamengo, né, agora nesse novo começo, precisa prezar também pela saúde financeira do time. Então, com certeza, as decisões elas serão pensadas e calculadas para que não haja prejuízos financeiros para o Flamengo. Vimos também aí que a FIFA anunciou sobre os países que sediarão a Copa de 2030. Serão 6 países e a de 2034 teremos a Copa na Arábia Saudita com participação em 16 cidades da Arábia Saudita. Entre os países aí da Copa de 2030, se você já quer se programar para poder ir assistir a Copa, os países serão Espanha, Marrocos, Portugal, Uruguai, Argentina, Paraguai, com abertura em Montevidéu. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo trazendo aí as últimas informações da ESPN, os créditos vão para a ESPN Brasil, sobre as negociações do Flamengo. Peço que você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, você vai estar aí ajudando e motivando a gente a continuar aí trazendo conteúdo para você, conteúdo sobre o Flamengo, notícias diárias sobre o Flamengo, certo? Então, quero agradecer a você que ficou até aqui, Quero agradecer a você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!